bicho. Começa agora. Decretos. Momento Brasil! Começando mais um Decrépitos. Hoje a gente tá voltando. Esse ano a gente tá voltando com todos os nossos quadros de muito sucesso. Estamos voltando, sim, voltando com aquele quadro que ajuda as pessoas e também tira as dúvidas das pessoas, que a gente também passa um pouco de vergonha. Daqui a pouco eu te conto que quadro que é, você já tá vendo aí. Eu sou Daniel Bayer, tenho aqui comigo ele, olhando aqui nos meus olhos. Estou olhando nos olhos dele, olha só que olhos bonitos. João Carvalho. Fala, João, como é que você tá? Olá, jovens! Tô muito feliz, Daniel. Vou começar animado. Isso. Também. Eu também. Estou feliz, estou medicado e estou puto. Hoje eu estou puto, eu vou começar meu dia chorando minhas pitangas. Estou aguardando ansiosamente para poder chorar minhas pitangas. Mas eu chorarei minhas pitangas depois de trazer a pitanga do Brasil, a fruta mais doce que veio do Cerrado, Rafael Mordente. Rafael Mordente, nossa Camila Pitanga. Oi, boa noite e tal. Obrigado. Como desconcertar o amiguinho logo no começo. A Pitanga do Brasil. Tem que ser seu nome no Twitter, Mordes. A Pitanga do Brasil. Ele ficou até sem fala. Eu não sei que gosto tem uma pitanga, eu nunca comi pitanga, cara. Cara, eu como pitanga quase que diariamente, porque no caminho da escola é gostoso, pitanga do Tomás tem pitanga na rua, aí a gente cata pitanga na rua com ele, subo ele no ombro, ele pega as pitangas na rua, é mó legal. E por que será que ia chorar as pitangas? Pitanga que caiu do pé e esmagou, será? Aí você chora, estragou. Pode ser, cara, e cai muito, né? É de pitanga, então. O chão fica manchadinho, assim. Eu lembro, eu estudei numa escola que tinha pitangueira e ficava aquela meleca. A gente fazia guerra de pitanga. Jogava nas crianças e tal, pegava no olho da professora. Era uma delícia. Criança dos anos 90. Você era um professor, assim, né, cara? Você pegava todas as pitangas num balde, ficava jogando nos crianças. Jogando nos alunos. Assim. E hoje temos também uma convidada. Pela primeira vez na história do Mares da Mente, temos uma especialista, finalmente, né, João? Pra gente parar de dar orelhada e falar das coisas. Né? Nós somos especialistas em ser neurodivergentes, ela é especialista em neurodivergências, então é complementar. A gente trazia só os do Dodói, agora a gente trouxe ela que trata dos Dodói. Nossa querida ouvinte Carla. Tudo bem, dona Carla? Boa noite, tudo bem? Tudo é sempre muito forte, considerando um Brasil quase tudo. De 2022. Mas estamos bem, estamos no Brasil. Tô animadíssima de fazer esse episódio com vocês. Eu estudei horrores dos outros males da mente. E eu tô muito feliz de ouvir a risada do menino Mordes aqui junto. Tava com saudades também. E é isso. Obrigado. A pitanga mais doce do Brasil, pronto. A pitanguinha mais doce do Brasil. O Mordes tá com um pouco de delay, então, gente, vocês não reparam, não. Tá bom? É isso mesmo, trouxemos a Carla aqui pra falar do Males da Mente, vamos falar sobre um monte de coisa, vamos falar também, inclusive, de Sonho Maluco! Não é o Sonho Maluco, é de sonhos não tão malucos, não é verdade? Tudo isso logo depois do nosso Senta que lá vem a história. Você é louco, cara, que loucura. Senta que lá vem a história. Muito bem, primeiro Males da Mente, João, Mordes e Carla, foi o episódio 13. Olha que número bonito, número cabalístico. Nós estávamos lá no comecinho, o episódio começa com o João falando assim: Eric, meu filho, tapa o ouvido, tapa. Eu acho que você tava com ele no colo, alguma coisa assim. Não, e no colo mesmo, né? Porque ele era época ele era um bebê, né, cara? Hoje ele já pode gravar com a gente, né? Pode mesmo. E a gente tava fazendo... A gente fez o Males da Mente propositalmente no 13 pra vencer a triscaidecafobia, que varre o Brasil. E o segundo foi o episódio 108, outro número cabalístico. Pra quem assistiu Lost, na verdade. E eu acho que esse é o episódio que a gente tá mais bem de cabeça. Pelo menos eu falo por mim.
Sim, imagino que sim. Ouso dizer que eu também posso falar por mim nesse sentido, mas é o primeiro episódio que depois de, sei lá, 20 anos tratando, eu achei remédios para chamar de meus, junto com uma terapia para chamar de minha. Olha aí. Então eu tô num momento de muito equilíbrio. Tirando o fato de eu estar louco de tramadol, eu estou aqui vivendo à base de opiáceos. Segundo episódio já que você já tá assim, né, João? Cara, não, já é o segundo episódio, já tem 2 semanas e eu vou começar a chorar minhas pitangas. Eu tô louco pra chorar minhas pitangas, eu vou chorar minhas pitangas. Tu começa. Vou começar. Fica à vontade. Se não vejamos, no domingo da semana passada, eu tive mais uma lesão na minha coluna, dessa vez uma bruta de uma lesão na sacroiliaca, e eu fiquei todo travado. Aí na segunda-feira, fui no médico, aí tomei uma injeção de corticoide, tomei uma injeção de tramadol e fui fazer uma ressonância. Os caras falaram que ia me dar o resultado da ressonância na quarta-feira. Na quarta-feira o resultado estava online, mas não aparecia nada. Eu liguei para lá e falei assim, não, senhor, teve algum problema, senhor? Amanhã está pronto, senhor. Aí na quinta-feira sumiu o resultado do site. Aí eles falam assim, não, tô rindo, mas ligar pra ouvidoria pra ver o que aconteceu. Aí eu liguei pra ouvidoria, era 5h20, a ouvidoria funciona de 9 às 17 horas. Eu falei, beleza, aí eu ligo de novo na sexta. Aí eu liguei na sexta e os caras viram pra mim e falam o seguinte, se tirou do site é porque provavelmente a médica vai falar com você pessoalmente o resultado. E na hora que me falaram isso, cara, eu já tô com a lesão, sentindo dor pra caralho, tomando 200 remédios, tive que voltar no médico, comprar outra caixa de tramadol. E aí eu fiquei assim, porra, velho, eu tô morrendo. Isso era sexta-feira, cara. Eu falei, se a médica quer falar comigo ao vivo, cara, é porque nessa ressonância não deu só os pau de coluna, sacou? Tem alguma coisa aí, cara. Você mandou pra gente, aí, né, no grupo lá. Mandei, cara, eu tava em bed, cara. Isso foi sexta-feira à tarde, velho. Eu passei sexta, sábado e domingo sem saber o que eu tinha. E assim, falei, porra, se a médica quer conversar comigo, sei lá, mano, eu tenho um câncer na coluna, tenho um tumor pressionando o meu negócio, não deve ser só a lesão. Você pensa só o pior, cara, você não pensa tipo assim, deu ruim, sacou? Você pensa o pior. E aí eu passei o fim de semana inteiro me torturando com isso. E aí hoje de manhã eu falei, não, cara, quer saber de uma coisa? Antes de ir pra firma eu vou lá. Aí eu cheguei lá, aí os caras, senhor, seu exame está bloqueado no sistema, alguém bloqueou o seu exame no sistema. Tem que ter uma justificativa, senhor, porque só pode bloquear o exame no sistema colocando a justificativa. Eu falei, você pode me falar qual que é a justificativa? E aí passou 30 minutos e ninguém conseguia achar nada e falou assim, não, ninguém colocou justificativa nenhuma. Nós vamos procurar. E aí eu passei uma hora lá no lugar. E ele falou assim, senhor, a gente não tá achando seu exame. Eu falei, como não? Ela falou assim, o senhor de fato fez o exame? Eu falei, você lembra de mim? O cara de 2 metros de altura que ficou gritando aqui depois de 1 hora esperando? Sou eu. Todo mundo aqui lembra de mim. Aí a moça do lado balançou a cabecinha assim, sacou? Tipo, você mostrou a mão assim pra ela, né? O gigante estava gritando na nossa vila. A gente pegou os tridentes e as tochas, lembra? E aí, tipo, eu tinha feito o exame. Eles falaram assim, não, nós vamos te ligar, a ouvidoria vai te ligar. Aí 1 hora depois a ouvidoria me liga e me solta assim, então, senhor, a gente meio que perdeu o seu exame, ninguém sabe o que aconteceu, então o senhor vai ter que fazer outro exame? Aí eu falei, e o senhor podia voltar aqui então no final da tarde, mas a gente promete que a gente vai fazer na hora e dar o laudo na hora e o senhor já sai com o laudo aqui. Eu falei, não, beleza. Aí passei o dia inteiro, né, tenso com o rolê, voltei, fiz o exame à tarde. Aí tive que ficar 2 horas esperando lá e tava chegando na hora de buscar o Eric na escola. E eu sou muito neurado de chegar atrasado pra buscar o Eric. Eu acho que a pior coisa do mundo que tem é menino ficar esperando na porta da escola sem o pai do lado de fora. Eu passei por isso várias vezes, não recomendo, né? O trauma grita. E aí, faltando 10 minutos, os caras me entregaram um negócio, eu saí correndo pra buscar o Eric. E aí eu fui ler meu exame. Meu exame, cara, é uma sequência de lesões diferentes na coluna. Literalmente, o laudo fala de 5 lesões diferentes, só entre a L4 e a L5. Minha coluna tá toda destruída. Mas, pelo lado bom, não existe a palavra carcinoma no meu exame, então vencemos. Sacou? Aí amanhã eu vou no ortopedista pra descobrir o que é. Mas tem umas paradas lá que são super raras, e aí você vai você vai no Google, né? Porque eu não sou formado na área de biomédica, você vai no Google. E aí, tipo assim, tem uma lesão lá, cara, eu até esqueci o nome, eu devia ter pegado o laudo do exame, quem sabe tem um ortopedista online, já começava a me dar as dicas, né, mas não...
esqueci, não peguei. Aí tinha lá, tipo assim, discopatia degenerativa de não sei o que, discopatia degenerativa de não sei o que, lesão não sei o que de grau tanto, lesão não sei o que de grau não sei o que. E aí, lipamotose não sei o que, não sei o que. Essa lipamotose, eu falei, porra, lipídio, porra, gordura, que merda é essa? Eu tenho banha na coluna, que porra é essa? E aí eu entrei pra ver, e isso é uma condição raríssima, que entra um pouco da gordura onde não deve, fode a coluna inteira. Então assim, eu tô com a coluna toda fodida, e amanhã eu vou descobrir se é faca ou físio. Mas foi muito bom, porque a médica que laudou meu negócio. E assim, velho, assim, de coração, cara, sabe o processinho? Eu super vou mandar um processinho pros caras, velho, porque é muita falta de sacanagem, né, velho? Os caras não me avisaram, velho. Custava os caras ligarem e falaram assim, João, deu um ruim aqui, nós vamos ter que fazer. Falar. Bicho, se eu não dou um piti louco, se eu não rodo uma baiana do tamanho de Salvador lá hoje de manhã, sacou? Tipo, não saía o negócio, velho, sabe? Os caras me deixaram numa angústia do e eu fiquei nessa angústia louca uma semana inteira. E isso que eu tô à base de remédio, velho. Morrendo de dor sem parar um segundo. E não comecei tratamento, não comecei nada. Tô tomando anti-inflamatório e remédio pra dor. Eu não sei se pode mexer, não sabe se pode encostar. Se encostar, explode. Sacou? E aí agora eu tenho as minhas 732 lesões de coluna. E aí amanhã eu descubro os próximos capítulos dessa epopeia da coluna. Mas basicamente eu vou virar pro meu médico e falar assim, então, doutor, quantas lesões diferentes eu tenho na minha coluna? E ele vai responder, sim. Você não tem mais coluna. Foi o que um cara respondeu, cara, que eu passei mal de rir, que é tipo assim, João, você não tem mais coluna, 90% é tecido de cicatriz e 10% é cigarro. Não duvido. Mas que maravilha, é realmente um negócio que... Puta merda, não custava nada. Nossa, né, cara, mas assim, mas que sofrimento, cara. Essa espada de Damocles que é o sofrimento total, sabe, cara? Porque você não sabe o que você tem, o trem não caga nem sai da moita, sabe? Porque se o cara virasse pra mim na quarta-feira e falasse assim, ó, tá aqui, sua coluna tá toda fodida. E aí quinta-feira eu chego no médico e ele fala assim, ó, 7 bilhão de anos de fisioterapia e vai doer o resto da vida. Ó, vamos pra faca e depois a gente vê o que faz. Eu tenho uma solução, eu tenho uma resolução, eu tenho uma outra coisa pra eu lidar depois, sabe? Assim, seu exame sumiu, o gato comeu seu exame, amanhã vem, não, tá com não sei quem, não, a médica vai te contar porque Deus proíba que você leia isso sozinho. Sabe, a médica vai te contar e nós não podemos colocar isso no site. Cara, eu falei assim, bicho, tá nascendo o bebê Hitler na minha coluna, sabe? O que tá acontecendo que os caras não podem me contar, velho? Crescendo um rabo, então, assim, né? Alguma coisa. Muita ansiedade, cara, muita ansiedade. Eu quero dar parabéns pro pessoal da Pfizer e pro pessoal da outra coisa que faz meu outro remédio psiquiátrico, que só Deus sabe como vocês me seguraram esse fim de semana. Pronto, muito bem. Tô mais leve. Tá mais leve, desabafou. E você, Mordente, o que você me conta de novo? No momento desabafo. Acho que o Mordente não tá aqui. Perdeu sua chance. Agora vamos... Chamei. Mais gugu do que isso, impossível. Toca o barulhinho. Volta pras mulheres. Eu tô vivendo um YouTube Poop ao vivo. Tá tipo, todos os glitches de áudio e vídeo que acontecer ao mesmo tempo estão acontecendo. Então eu não sei se é comigo, não sei se é comigo, mas tipo, sim, eu estou bem e tal. Eu tipo, não tive nenhuma treta médica, exceto exames que eu olhei e falei, eu preciso comer um pouco melhor e andar. Eu realmente eu tô aqui, mas eu não tô entendendo muito bem o que tá rolando. Então tô tipo acompanhando nos comentários. E essa treta que fizeram com o João foi muito paia. Muito paia, né? Deu ideia antes, muito paia. Muito bem, estão falando que o meu mic tá com um eco, sim, eu estou num lugar completamente vazio, então é o que temos. Bom, eu também não tenho do que reclamar, não. Sinceramente, eu acho que, faz o quê? 2 anos e pouco que eu não tomo nada, assim, de drogas para dormir ou para ansiedade mesmo. Esses dias aí eu tive aí uma crisezinha, mas foi light. E até insônia não ando tendo muito. É bem de vez em quando. Então digamos que eu tô numa fase muito boa, assim, de cabeça. Apesar de não e você continua fazendo terapia, cara? Sim, isso eu não parei, cara. Tô lá desde 2010. Não com o mesmo, porque assim, uma psicóloga minha ficou meio doida.
Tadinha. Ela teve alguns problemas. E a outra eu demiti, porque. Porque, sei lá, não tava. Sabe, a mulher mais falava dela do que me ouvia. Então, falei, pô, eu vim aqui pra mulher ficar falando mal do filho dela. Sabe? Umas coisas assim, porque o Bruno, nossa, adolescente é uma desgraça. E eu vou sair de lá frustrado, porque não resolvia nada. Tô pagando a mulher e ela que tá desconsultando comigo. Não, a acolhida é fundamental, cara, sabe? Assim, é aquela coisa, né, bicho? Esse é o momento em que o avião está caindo e você está colocando a máscara em você para depois conseguir colocar nos outros, né? Você tem que se sentir minimamente acolhida aí, cara. Eu tava super bem de terapia antes da pandemia, aí começou a pandemia, aí eu não tinha como fazer pessoalmente e a minha vida não me permite fazer nada remoto, porque assim, no começo da pandemia menos ainda, porque assim, Nayara é especialista em saúde pública e tava por conta de lei de Covid, vocês imaginam a quantidade que essa mulher tava trabalhando por dia. Eu trancado em casa com 2 meninos e trabalhando remoto, né? E assim, no começo da pandemia, pra gente, o Itamaraty foi uma loucura, né? Organiza voo, cadáver, morreu, não sei o que, tal, o dia inteiro. E com 2 meninos trancados dentro de casa, sem saber se ia voltar na segunda-feira da semana que vem ou daí a 2 anos. Foi daí a 2 anos. Né? E aí eu passei esse tempo todo da pandemia sem. Eu tentei, no final, fazer por via de Telegram, desculpa, essas ligação e tal, online, né? Mas pra mim não funcionou. Era uma profissional maravilhosa de São Paulo, mas não deu certo por causa do método, porque assim, eu tava em casa, aí alguém me gritava, aí ligava alguém, aí tinha emergência de serviço, aí toca o telefone, cai a ligação e tal. É um negócio sem condições. E aí, assim, nesse período eu tive várias crises brutal. Eu engordei 20 quilos, emagreci 20 quilos, troquei de remédio 4, 5, 6 vezes. Eu mantive o psiquiatra, mas eu não estava conseguindo fazer terapia. Nossa, eu troquei de remédio demais, cara. Eu já troquei de remédio umas 13, 14 vezes. Agora eu cheguei em um que eu acho que tá dando. E aí, tipo, eu tive várias crises, fiquei muito mal e tal. E aí, numa dessas crises, eu tentei mais uma vez fazer por online e tal. E aí, eu fiquei constrangido de chorar minhas pitangas de volta pra psiquiatra me entender, pra analista que me atendeu em São Paulo. Falei, vou procurar um aqui em Belo Horizonte. E foi terrível, cara. Foi terrível. Foi o rolê menos acolhedor todo. Foi mais ou menos o seu rolê, sabe? Assim, eu me senti tão desacolhido que eu falei assim, não, eu tomei as vacinas, vou tomar vergonha na cara, vou perguntar pra Ana, minha psicóloga maravilhosa, beijos, Ana, e se podia voltar, se ela ainda tinha lugar, se ela tava atendendo ao vivo, ela tava atendendo ao vivo, e aí eu voltei, e agora eu tô super bem de novo por isso, porque eu tô com os remédios que deram certo e com a terapia que deu certo, assim, mas nossa, velho, que fase, viu, velho? Eu vou te falar que esse tempo da pandemia foi muito intenso e muito tenso. Mas aí também no final do ano, cara, eu tomei várias decisões pessoais. Eu falei assim, não, quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar mais do João. Tadinho do João. O João cuida do mundo. O João tenta ser o Atlas e segurar o mundo nas costas. Mas o João não cuida do João. Pobre João. E aí eu falei assim, não, vou tomar uma série de decisões, vou sair de um monte de coisa, vou ficar só com as coisas que me fazem bem e vou focar mais em mim. Tanto que eu falei aqui com os meninos, né, que de podcast eu só ia ficar com decretos, que eu não ia mais, né, fazer isso. Fiquei aqui, porque aqui me faz bem pra caralho. Na pandemia, pra mim também foi foda. Eu custei a chegar nesse ponto que você tá, sabe, Daniel? E assim, fico feliz demais de te ver assim, cara, que eu te vi mal demais, né, cara? E é muito bom te ver bom, cara. Ué, a ideia do primeiro episódio foi que eu falei pra vocês, a gente tinha acabado de começar o podcast e eu já tava daquele jeito, você também tava, o Mordente era o que tava melhor, né, da gente. Uhum. Aí no segundo aí o Mordente já veio também, né, pro nosso time, das pessoinhas, né, que não estavam tão legais. A pandemia pra mim foi ruim, cara, assim, no sentido de ansiedade e tal, mas eu fiquei 2020 inteiro sem terapia, porque o meu psicólogo não queria atender online por isso também, ele não achava, sei lá, ele não achava que renderia tanto. Aí eu sobrevivi, porque ele falou que a galera lá surtou, que o WhatsApp dele não parava, e eu até que consegui levar bem. Mordente, você consegue falar como é que foi a pandemia? Foi, eu tinha comentado, né, que em termos de
estilo de fez pouco nenhum diferente em relação ao que eu vivia antes. Mas não tô entendendo. Questão do Não dá pra te ouvir não, Mordente. Sou só eu? Não, tá picotando. Melhorou, não tá? Tá robótico e picotando a conexão. Pois é. A galera foi de acordo com o áudio do Mordente, ele não está bem. Tenta sair e voltar, Marcos, pra ver se melhora. Daqui a pouco ele volta. Deve ser que ele tá com um Wi-Fi meio ruim lá. Alô, Mordente, você me ouve? Cadê a Silvana Killing pra ajudar o Mordente? Não, a internet do Mordente foi de base, cara. Eu acho que o áudio dele é I am not Carl. Que ele tava roboman total, assim, cara. O Mordente entrou na Stegotrix. Não tá rolando. Ó, agora falou, hein? Agora eu entendi. Tá difícil. Terapia online é isso, viu, gente? Acontece isso aí bastante. Não basta os problemas, a galera fica tudo... Acontece, eventualmente. Sim. Ih, acho que perdemos o Mordente. O pessoal falando no chat que é o Cyber Mordente, tá... Esse aqui é o Mordente criado pelo Elon Musk, que tá falando com a gente. Hello, Mords. Acho que não rolará, hein? Eu não entendi nada lá. Cara, não vai dar, não. Primeira baixa no podcast de hoje. Males da Net. Males da Net. Nós já choramos bastante, Daniel. Vamos perguntar pra Carla como é que foi a experiência dela, cara, do outro lado durante a pandemia, que eu fico super curioso pra saber também, velho. Porque, tipo, eis que subrepeticiamente você tem seu consultório cheio todo dia e da noite pro dia, plau! E aí? Olha, eu atendia presencial 2 vezes por semana e eu já atendi alguns dias online. Então, assim, eu me adaptei bem ao atendimento online porque eu tinha o meu cantinho para atender, morava sozinha, assim, no máximo os vizinhos iam interromper minha sessão brigando, sei lá. Mas do outro lugar que eu morava, não aqui todo mundo é legal. Então eu não tive muita dificuldade de me adaptar ao atendimento online enquanto profissional. Eu falo que a gente perde algumas coisas. Então, assim, a gente perde acesso, por exemplo, sei lá, questões de psicossomática que a gente leva muito a sério no atendimento. A pessoa tá com alguma transformação física muito brutal. Tem coisas que a gente não percebe. A gente fica com esse pedacinho aqui do rosto. Por outro lado, o online permite que a gente entre em contato com outras coisas, por exemplo, sei lá, pegando até o seu exemplo aí, João, que eu não conseguia fazer, eu tava aqui, aí toda hora tinha que resolver alguma coisa, eu tocava um telefone. A gente entra em contato com como que é aquela rotina dentro de casa do paciente, a gente entra em contato com outras informações. Então, assim, já teve casos de pessoas que precisaram fazer terapia no carro, porque se fosse em casa, alguém ia ficar ali ouvindo, e aí, putz, como que é isso, né? Você mora em um lugar que você vai falar alguma coisa, todo mundo vai escutar, você precisa se esconder para falar algumas coisas. O que isso diz da dinâmica que envolve o seu dia a dia? Então, a gente entra em contato com outras coisas. Então, perdemos algumas e ganhamos outras no atendimento online. Mas essa situação do Mordes agora é a clássica. Às vezes, a internet te dá uma falhada, vou te contar agora uma coisa muito importante que aconteceu comigo, aí fica, sei lá, uns 30 segundos de cyber paciente, e aí quando eu volto e falo, nossa, e aí você vê que loucura tudo isso que aconteceu e eu aqui, você pode repetir tudo de novo, por favor? Então, assim, tem algumas coisas bem, bem chatinhas aí do atendimento online. Mas a gente vai driblando, a gente vai lidando. Eu atendia em São Paulo e aí eu me mudei, então eu agora moro em uma cidade mais tranquila, então nesse ponto não tenho do que reclamar da vida online. Para mim isso é muito bom. Mas acho que foi isso, assim. Deu um impacto inicial que foi estranho, mas
com o tempo rolou uma adaptação boa. Online é mais difícil de saber se a pessoa tá mentindo do que pessoalmente? Porque mentir pro psicólogo já é uma burrice, vamos falar, né? Você tá só perdendo seu tempo, seu dinheiro, mas tem gente que faz isso, né? Tem vergonha de contar que eu vacilei ali naquele negócio que ele sabe, a pessoa sabe que vacilou, então online eu acho que deve ser mais fácil, né? Não vou dizer quem, mas tem pessoas, Daniel, que sentem uma necessidade muito grande de controlar o discurso. Daniel. É mesmo? Daniel, tem pessoas que são assim, sabe? Tem pessoas, Daniel, que não consegue virar e falar as coisas conforme ele tá pensando, porque a cabeça dela funciona igual um jogo de xadrez, e ela pensa assim, se eu falar isso, a pessoa vai pensar isso, se eu falar tal coisa, vai pensar isso, e se ela pensar tal coisa e me perguntar tal coisa, o que eu vou responder, porque eu não quero falar disso. Então você fica, você não, né? Eu não, óbvio que não, mas meu priminho fica aí tateando o Loão, aquele priminho, né? E tem essas dificuldades violentas, cara. Então, assim, às vezes não é nem uma questão de mentir, é uma questão de omitir do quanto que você consegue falar e se sentir à vontade pra falar, cara. Mas eu falei mentir porque eu já fiz isso, sabe? De inventar a história porque eu não queria contar a verdade do que eu tinha feito, porque eu sabia que ele ia chegar e dar aquele puxão de orelha, que eu não deveria ter feito, mas acabei inventando outra história, mas ele sabe, né? O psicólogo sempre sabe quando você tá inventando, não sabe, Carla? E outra, assim, você percebe que você sabia o que ia acontecer. Você fala, vou falar de outra coisa, não sei o que, veja bem, olha. Não vou falar disso não. Mas ali dentro de você, a gente fala que meio que o psicólogo interno, a vozinha ali que você carrega, já estava trabalhando em algumas coisas. Então, você sabia o que estava acontecendo. Sim. Se eu sabia que eu estava errado, já era um avanço, né? Você tinha consciência do que estava acontecendo. A gente fala que a gente trabalha com a verdade do paciente, com o que o paciente traz. E a gente tem acesso a, sei lá, 10, 20%. É 1 hora por semana, né? É uma coisa assim, a gente tem acesso a um retrato. Mas ali dentro de você, naquela situação, você tava... Eu sei que eu vou levar, sei lá, um puxão de orelha. Eu sei que se eu contar tal coisa que aconteceu, vai rolar uma pergunta que vai me incomodar. Às vezes você até já formulou uma pergunta lá pra você. Então, assim, já tá funcionando. Já é terapêutico. Então, a gente trabalha com a verdade que o paciente traz. Eu não acho que o online dificulta, assim, porque a gente percebe algumas incongruências. Então, sei lá, datas, algumas situações que você fala, mas você vai fazendo algumas perguntas, é que a pessoa se enrola um pouquinho para responder, mas aquela é a verdade do paciente. Eu jamais posso virar e falar, mentira. Não. Te peguei nas suas teias de mentiras, na sua complexa rede. Não, mas você sabe que você tá mentindo, você sabe que você tá ocultando alguma coisa ali, então mentir pro psicólogo, você vai estar se enrolando e você sabe disso, trabalhe com isso. Viu, Ale? Já tem a dica pra você, ó, mentiroso de psicólogo. Você que acha que engana lá, tô enganando, trouxa, tá nada. Você tá só perdendo seu tempo. Ó, tem aqui um super chat da Mica. Fico feliz em ver um psicólogo aqui no Decropotitos, pois estudo psicologia e vejo o quanto a profissão ainda é desvalorizada nesse país. Parabéns, Carlinha, já te admiro, olha só. Isso é verdade, cara, né? Uma coisa que eu vou aproveitar que a Carla tá aqui e falar, cara, assim, a quantidade que a gente tem hoje em dia de psicólogos com um pensamento crítico, que estão se colocando nas redes e que estão avançando o nosso campo. E eu fico especialmente feliz de estar aqui com a Carla, que é psicóloga, sabe, assim, porque é uma profissão muito importante que muitas vezes é muito negligenciada e às vezes a gente medicamentaliza loucamente os problemas, né, e a gente esquece que existe toda uma outra questão por trás, né, que é esse liame social que tem, né, a gente tem que entender a inserção da pessoa, né, o trabalho da pessoa, a exploração constante. Muitas vezes quando a gente pensa só na medicamentalização, a gente meio que não pensa na ótica que a medicamentalização muitas vezes trabalha, que é a ótica de uma funcionalidade que é puramente do trabalho, de se tornar assim, fulano tem que ser produtivo, fulano tem que voltar a trabalhar, fulano tem que voltar a produzir, ele tá bem, ele não tá bem, foda-se.
ele voltando a trabalhar, ele está produtivo, né? E essa ideia de produtividade é uma ideia que mina e mata muito o indivíduo, né? Assim, e esse é um ponto que, né, a Carla sabe que ela trabalha com isso dia a dia e estuda e tal, porque assim, as pressões são muito loucas e é o dia a dia e é o tempo inteiro, sabe? A gente em específico, eu, Daniel, o Mordente não tá aqui agora, mas, por exemplo, a gente que produz conteúdo, a gente que tá se expondo o tempo todo, é uma coisa muito insana, porque a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo e continuando e respondendo e mantendo daqui, mantendo de lá, e é uma pressão muito louca, assim, sabe? E às vezes a pessoa que tá do outro polo, né, que ela recebe esse conteúdo que ela consome junto com a gente, ela vai se identificando, e eu acho que quanto mais aberto a gente é e mais a gente fala, mais fácil fica. Eu acho que o tanto que a gente recebe de e-mail até hoje, do 1, do 2, que a gente vai receber do 3, é exatamente por a gente ter essa postura de não ter medo, né, de virar e mostrar o tanto que a gente é falível e cheio de problema e cheio de loucura. Todo mundo é, sabe? Não é uma coisa minha, não é uma coisa do Dani, não é uma coisa do Mordes, mas às vezes, muitas vezes, né, nessa construção social, as pessoas têm que viver aquela vida de Instagram, né, da fotinho perfeita, de tudo perfeito, de tudo lindo, e a gente sabe que não é esse o rolê real. Então, assim, eu acho bom demais a gente poder falar disso. Porque, assim, o estar bem, como eu tô agora, como o Daniel tá agora, é uma construção e é uma batalha constante, né, cara? O Daniel falou, há pouco tempo atrás eu tive uma quedinha. Porra, eu no começo do ano aqui, agora, se eu fosse pegar 3 meses atrás, eu tava mausaço. Mas foi também o fato de eu já ter tido mal antes e ter passado pelo momento de recuperação, de um momento de aceitar ajuda que me fez voltar, sabe? Então, assim, a primeira vez que você tem, né, esse momento em que, sei lá, que triga, que você tem a primeira vez, que você tem a sua primeira crise, é uma loucura, sabe? É um negócio meio quase com afogamento, que você não acha que você vai conseguir voltar para a superfície, você acha que só vai afundar, que nada vai ser. Mas depois, quando isso acontece mais de uma vez, e quem tem um problema, isso costuma ser recorrente, meio que vira um mergulho em apneia, sabe? Você sabe que você tá lá embaixo, mas se você manter sua calma direitinho e tal, vai ter uma hora que você vai parar de descer e vai voltar a subir, vai ver a superfície de novo. Então não é aquela coisa de ter aquele sonho idílico que sua vida vai virar uma mistura do panfleto das testemunhas de Jeová, sabe? Com a catuaba selvagem, né? Que são os 2 melhores lugares do universo. A capa de catuaba selvagem e os panfletos de testemunha de Jeová. É unicórnio, é gente linda, é céu azul, é só coisa bonita. Os tigres, assim. Os tigres loucos passando, assim. E assim, quando você sabe, né, que as coisas não são bem assim, mas que você vai ter esses momentos, mas que o importante é você saber lidar. E saber lidar com os momentos bons também, porque às vezes é super difícil. Uma coisa que eu, que sou distímico, por exemplo, tenho um grande problema, não é lidar com fracasso. O fracasso eu lido todo dia, eu tô acostumado a lidar com o meu fracasso. O meu problema é lidar com sucesso. Às vezes, quando as coisas dão certo também, é muito difícil de lidar, cara, sabe? Você aprender a lidar tanto para um lado, quanto para o outro, quanto ir indo assim nesse caminho, é uma coisa muito louca. Então, obrigado. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho muito legal vocês falarem sobre isso, trazerem esse tema, porque vocês são figuras de referência, né? E até pensando no momento da pandemia. Pessoal, todo ano, né? Todo ano é o ano dos podcasts, mas eu acho que durante a pandemia, as pessoas se aproximaram muito mais desse tipo de conteúdo, realmente por estarem se sentindo sozinhas. E aí encontrar vocês como figuras de referência, né? O João, o seu relato sobre a distimia, eu, inclusive, uso, indicando para algumas pessoas ouvirem, falam, porque eu falando que a distimia é uma coisa, eu sou a psicóloga. Ouvi uma pessoa falando, olha, eu passei por isso, é essa sensação da estrada, que é uma estrada sem cor e você não pode aumentar a velocidade, nem diminuir, tal. Ouvir isso de você gera muito mais identificação para a pessoa que talvez esteja passando por aquilo. O Daniel falando, eu até ouvi os outros
os males da mente em sequência, ele falando, pô, todo males da mente acontece quando eu acabei de levar um pé na bunda. O Daniel falando ali da vulnerabilidade dele, se colocando como, né, putz, o pé na bunda é um saco, a gente vai para baixo, a gente mergulha em apneia e depois sobe, né, a gente sabe que dá para subir. E aí agora ele tá dizendo que não tá mais tomando a medicação, etc. E teve uma fala do Mordes muito legal, que no segundo vocês estavam discutindo a questão da ansiedade. E ele trouxe que, na verdade, ele identificou padrões de comportamento que tenham traços de ansiedade, que não significam um transtorno de ansiedade, é um padrão comportamental. E aí eu imagino que para o pessoal que está escutando ouvir isso, fala, putz, será que o que eu tenho é ansiedade? É um padrão comportamental? O que está acontecendo? É uma distimia? Ouvir vocês, enquanto figuras de referência, falando tão tranquilamente a respeito de transtornos mentais, faz com que as pessoas se sintam, então tudo bem, então acho que somos todos humanos aqui, eu também posso estar passando por isso. Tá tudo certo, que tem uma questão da desvalorização da psicologia, do preconceito, de isso é besteira, ou então das coisas muito estereotipadas. Então imaginar que uma depressão é a pessoa que fica ali deitada chorando o dia inteiro, e não é isso, a pessoa pode estar vivendo de uma forma funcional perfeitamente e ninguém percebe. Então, assim, eu acho o máximo que vocês tragam esse tema e tragam sempre com leveza, com os exemplos de vocês, né? Então, é muito bacana. Parabéns aos meninos degrindos por falarem com naturalidade sobre isso. Né, João? Que a gente recebe até hoje gente falando, tem até o comentário aqui, ó, do Zainit. Eu descobri que eu tinha por causa do João falando a respeito do que era distimia no Males 1. Então, se isso já ajudar alguém, pra gente já é legal, né? A gente compartilhar as coisas que a gente falava, né? E a pessoa ir procurar se tratar e tudo. A Carla falou de ansiedade, cara, é uma coisa muito louca que aconteceu pra mim depois do Males 2 e antes de hoje, cara. Eu passei por milhões de psiquiatras na minha vida, por vários psicólogos, até achar alguém que batia, que dava, porque tem muito isso também, né, cara? Às vezes você não tem aquele clique e tal. É uma coisa muito mais tênue, muito mais difícil que às vezes, sei lá, um ortopedista, sabe? Assim, é uma coisa mais... Tem uma sintonia fina que é mais sensível. E ao longo desses diversos psiquiatras que eu passei até eu achar finalmente um psiquiatra para chamar de meu, que aconteceu uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, teve muita gente que virou para mim e falou assim: você tem toque. Você tem toque, você tem toque, você tem toque. E aí eu cheguei nesse último psiquiatra, ele falou assim, e eu falei com ele, João, o que você tem? Primeira conversa, né, assim, e quando você passa por muito psiquiatra ou por muito psicólogo é terrível, porque você tem que renarrar de novo aquilo que você já falou 7.000 vezes. E a coitada da pessoa que tá te atendendo não sabe. Só que pra você ter que contar de novo a história da sua vida e se expor de novo desde o começo... e lembrar de todos os detalhes e pensar assim, nossa, eu falei o detalhe X com o ciclano ou eu falei detalhe X com o beltrano, é um negócio de louco, é muito desgastante, né? E aí eu conversando com ele e tal, eu falei assim, não, eu já fui diagnosticado com toque e tal, não sei o que e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, por que você tem toque? Aí eu parei assim, eu falei assim, eu não sei, porque as pessoas me falaram que eu tenho toque e eu consigo entender que certos padrões de comportamento que eu tenho são assim, assim, assado e tal. Ele falou, então, eu não acho que você tenha toque, eu acho que você tem um problema com ansiedade. Eu acho que a ansiedade gera esses padrões, mas eu não acho que necessariamente isso vá ser toque. Eu acho que a gente devia investigar isso melhor e tal, e não sei o que. E a gente foi conversando e foi vendo, e ao longo do tempo ele foi me conhecendo, e eu cheguei à conclusão que, de fato, meu problema não era necessariamente toque, meu problema era uma ansiedade que vem da distimia, vem da minha vida, vem de várias condições materiais que eu existo, que eu habito nelas, e que isso me fazia ter certos comportamentos, mas que ele falou assim, isso não é necessariamente uma coisa para eu te pôr dentro de uma caixinha,
porque estes comportamentos são trigados, toda vez que você fala deles, você fala de um momento anterior a eles que trigou, você não percebe que você tinha falado isso, mas você fala, sacou? E aí, porra, finalmente o maluco tem uma sensibilidade mínima de não simplesmente, né, tá ali com o CID, com o alfarrábio médico na mão e marcando caixinha, tem isso, tem aquilo, é isso, né? E porra, cara, isso foi um negócio que na minha cabeça foi muito louco, porque na hora que ele percebeu aquilo que eu falava, e que eu falava sem pensar, eu comecei a perceber aquilo, eu comecei a entender qual que era o mecanismo que me fazia ter certos comportamentos que seriam típicos do toque, e aquilo me fez ficar mais tranquilo e foi mais fácil de eu lidar com a minha ansiedade. Então, assim, tem uns negócios que é muito isso, sabe, cara? E esses pulos do gato, eu dei muita sorte de ter pegado um psiquiatra que desperdiçou o tempo da vida dele pra fazer anamnese, que a maioria não faz. Quem faz esse tipo de trabalho de verdade é o psicólogo que te ouve, muitas vezes o psiquiatra não faz, gente. O profissional médico é a raridade das raridades que faz isso. A esmagadora maioria tá ali pra marcar 3 caixinhas e te dar um remédio de vida que segue, né? Tanto que é difícil você achar um bom nesse sentido. E isso é uma coisa que me fez, assim, pensar muito e ponderar muito o quanto que às vezes a nossa relação com as nossas próprias neurotipias são determinadas muitas vezes pelos outros e não pela gente, que a gente não se percebe dessas relações. Né? E aí, por exemplo, assim, cara, eu fico ouvindo o Daniel, cara, quando o Daniel fala assim, porra, eu tô há 2 anos e pouco, tal, sem tomar o remédio, tô fazendo terapia e tô bem. Cara, eu vejo isso como meu sonho de futuro, assim, sabe? Quero muito chegar no momento em que eu consiga virar e falar assim, não preciso mais dessa bengala, porque eu acho que eu preciso, sabe? O dia que eu não tomo o remédio, 6 horas depois, 8 horas depois, eu já fico meio doido e já vou correndo pra tomar, eu já sinto todos os sintomas. Mas eu queria, Daniel, que você falasse para as pessoas como que foi essa transição sua, porque eu imagino que o desmame deve ser muito tenso, e que você ter conseguido sair e depois ficar bem, cara, o tanto que, assim, você ter construído junto com os seus terapeutas é uma puta construção sua, cara, sabe? Assim, de você ter construído esse outro lugar pra você, em que você consegue lidar com você mesmo dessa forma, pra conseguir se manter bem, cara, eu acho uma puta história, assim. Eu queria te dar a sua chance de brilhar, porque você brilha muito, Titiano. Cara, foi no finalzinho de 2019, antes de pandemia, essas coisas. E foi graças ao psicólogo, ele ter falado, cara, você tá tomando remédio à toa, você não tá mais doente do jeito que falavam que eu tava, né? Aí eu conversei com o psiquiatra, aí coincidiu dele ter infartado. Eu tenho um histórico aí com barbeiros, e, né? O psiquiatra infartou. E então eu fiquei um tempo sem ir lá. E eu meio que, quer saber? Não vou procurar outro, não tô afim. E não tinha mais receita. Aí o psicólogo falou, ó, cuidado, você vai parar por sua conta e risco, não vai falar com ele. Eu falei, não, eu vou tentar. Aí o psiquiatra voltou, no comecinho de 2020 ali, fevereiro, ele voltou a atender, e eu voltei nele e falei, ó, eu tô querendo parar porque, sei lá, eu tô achando que eu vou ficar dependente dessa merda pro resto da vida. Aí ele achou que dava, mas foi assim, gradual, ele foi diminuindo, né, as quantidades. Aí entrou a pandemia, aí você pensa, puta, a pandemia eu vou ficar loucaço, né, de ansiedade. Não, sei lá, foi uma coisa minha mesmo, foi diminuindo até que ele falou, tal mês você vai parar. Aí quando parou, aí vem uma ansiedade do puta merda, agora eu parei. Será que eu preciso do negócio mesmo? Será que eu não preciso? Vou ficar ruim, vou sair babando, vou ter crise de abstinência, vou bater com a cabeça na parede. E não aconteceu nada, cara. Eu sei que não vai ser assim pra todo mundo também, né? Até porque o que eu tomava não era muito forte, assim. Era pra ansiedade e pra ajudar a dormir, que eu tinha muito problema de insônia. Aí eu troquei lá os Zolpidem, que é uma merda. As viagens disso é um horror, cara. E fui pra melatonina, que tipo, é um troço, né, até leve ali, farmácia de manipulação e tal. Ele falou, troca por isso e vê se te ajuda a dormir. E foi ajudando, tanto é que hoje eu não uso nem a melatonina mais. Eu tenho uma insônia uma vez ou outra, que é natural, você tá com uma ansiedade, puta, amanhã eu vou fazer um teste de tal coisa, puta merda, não consigo dormir uma noite antes, né? Eu preciso acordar muito cedo, pegar um ônibus, eu tenho que pegar o cometão 5, 6 horas da manhã, aí você não dorme. Então o meu foi natural, assim,
sabe? Mas é uma coisa que eu falo aqui, você, amiga, pessoas que estão ouvindo, toma cuidado, porque você parar assim de uma vez e sem ter ido no médico e tal, pode dar muita merda. Tem muito caso aí, eu conheço de gente que a volta pro remédio foi muito pior depois que parou sem um acompanhamento, assim, porque, né, você tá com aquilo no seu organismo. Então, eu lembro uma época que eu detestava, que eu tomava lítio e tinha que fazer exame de sangue. A cada 15 dias você fazia exame de sangue pra ver o nível do negócio, sabe? Eu não virei o Kurt Cobain, mas era horrível. Eu tenho um comentário aqui, só, João, pra pontuar. Não, por favor, cara. Que eu acho interessante, que a gente falou no começo você falou bastante de ansiedade, toda a Jordana Gouveia, ela diz aqui, ó, o tenso da terapia para quem tem transtorno de ansiedade, que é o caso dela, é que na semana que não tinha nada de interessante, entre aspas, para contar na sessão, eu começava a pilhar e tinha ataque de pânico antes do dia. Porque tem isso também, a pessoa acha que ela é obrigada a chegar lá, não, eu preciso contar alguma coisa que me aconteceu. E às vezes realmente você chega lá, e aí, como é que foi a semana? Foi boa. Aí você fica, tá bom, foi Bolsonaro, hein? Aí, sabe, começa um outro assunto. Aí é natural, não é que o psicólogo não quer te ouvir, mas você às vezes também não tem, sei lá, você tá bem, você tá legal, que bom, continue assim, olha só, né? Não é verdade? Tem vezes que você não tem realmente. Já aconteceu comigo, chegar lá e falar, então, tô de boa, tô legal, pô, eu quase não vim hoje, não tinha nada pra falar, ia economizar aqui R$100. Eu vou falar igual a minha psicóloga fala pra mim, então você só quer falar comigo quando acontece alguma coisa ruim. Tem gente que acha que é isso, né? Que o psicólogo também só serve pra isso. Não, eu preciso que aconteça uma desgraça. Sim, porque assim, não necessariamente você precisa ir pra sessão com esse foco de, eu vou contar a minha semana, eu vou fazer um relatório da minha semana. É semanal a terapia, mas a gente pode olhar para outras coisas, a gente pode olhar para outros padrões. Entra muito a questão dos sonhos aí. Então, né, vamos olhar para os sonhos e tal, porque a gente não é um relatório semanal. A terapia não precisa ser um relatório semanal. Ela marca a semana. Então, sim, a gente observa a evolução semanal. Então, semana passada você estava diferente, essa semana você está assim, assim, assado. Isso a gente pode usar, esse marco temporal da semana. Mas não necessariamente você precisa levar um relatório prontinho. Segunda fiz tal coisa, terça não sei o quê. Dá para usar esse tempo para abordar outras coisas. Então, e aí, entre os sonhos, Carla, você tá falando dos sonhos, eu quero super aproveitar a sua presença aqui, porque a gente tem a especialista, né? Primeiro, eu vou te pedir pra você falar um pouco a respeito, né? Porque, assim, poucas pessoas conhecem nosso querido Carl Jung, então fale um pouco, né, da sua área de expertise, apresenta aí pro pessoal, né, o que é, por que é, como que é, pra depois a gente poder jogar em cima de você nossos sonhos bizarros e você falar qual animal que a gente joga no bicho, né? Que é o mais importante. Minha avó, eu tô falando assim brincando, porque minha avó era super assim, sabe? Minha avó virava e falava assim, meu filho, você tá sonhando com o quê? Minha avó era viciada em jogo, viciada. Minha avó foi presa 4 vezes no bingo, tá? O bingo ficou ilegal, mas não ilegal bastante pra minha avó. Viveu intensamente, a vida intensa aí. Então, assim, minha avó, vida louca total, minha avó era presa nos bingo, minha avó foi presa no jogo de bicho várias vezes também, assim, minha avó frequentou muito a delegacia, e ela sempre virava pra mim e falava assim, meu filho, você tá sonhando com o quê? Tá sonhando com o quê? Preciso de saber, cobra, é avestruz, entendeu? Então ela tinha todo o negócio, assim, mas falando sério, assim, explica pra gente, assim, um pouco como que funciona e depois deixa a gente te surpreender com a nossa loucura. Tá, falando um pouquinho, assim, qual que é a diferença do olhar, da abordagem junguiana? A gente ouve muito mais o olhar freudiano dos sonhos, que o sonho expressa um desejo reprimido. Então, as suas vontades mais loucas vão aparecer ali no sonho. No olhar junguiano, a gente entende que, assim, basicamente nós passamos um pouco menos da metade da vida num estado meio inconsciente chamado sono. Então, durante esse período, os sonhos sempre acontecem, porque eles são parte da fase REM do sono. Então, se você dormiu e você teve REM, você sonhou. Eu ouço de muitas pessoas, eu não tenho sonhos. Não,
talvez você não lembre, mas você sonha. O sonho tem até uma função ali para te manter dormindo, mas enfim. E através dos estudos, Jung entendeu que era uma forma de comunicação da nossa parte inconsciente com a nossa parte consciente. Resumindo bem, assim. Então, não significa que é só uma expressão de conteúdos reprimidos. A gente entende que no inconsciente tem a camada pessoal e tem uma camada de inconsciente coletivo. Então, às vezes, a gente sonha com algumas coisas que tem a ver com um momento social, por exemplo. Alguma coisa que, assim, nossa, não aconteceu nada comigo que fosse me fazer sonhar, sei lá, a explosão de uma bomba. Mas, pô, tá tendo uma guerra. Então, assim, né, existem coisas que entram ali nos nossos sonhos que vêm dessa camada de inconsciente coletivo. Aliás, muitas coisas vêm dessa camada, né? E o entendimento junguiano de inconsciente não é como se fosse só para esse lugar inconsciente o que é reprimido. Então, assim, não gosto disso aqui, vou jogar para o inconsciente, isso daqui não é aceito socialmente, vai para o inconsciente. Também tem coisas legais que ficam na nossa sombra, né? Então, por exemplo, o João que tem criança em casa, você vê a criatividade infantil, que é uma coisa de louco, assim, para onde vai isso conforme a gente vai crescendo? É que talvez essa criatividade, esse nível de imaginação não tenha muito espaço na nossa sociedade. Então a gente vai colocando aquilo ali na sombra para, sei lá, focar no estudo e passar no vestibular. Então, assim, no nosso inconsciente e na nossa sombra também tem muitas coisas bacanas, muitas coisas criativas, muitas coisas legais que a gente precisa jogar ali, porque não cabe nesse espaço social. Resumidamente, falando um pouquinho de consciente e inconsciente, é isso. E aí, quando a gente dorme, a gente sonha, vem essas imagens bizarras, sei lá, eu sonhei que eu tava na banheira de Nutella, não sei. Como que a gente trabalha isso com os pacientes? A gente tenta entender o que aquele símbolo significa individualmente. Uhum. Então, assim, o que a banheira de Nutella vai significar para a pessoa X. Então, até uma coisa que eu falo para os pacientes, anota o sonho e traz ele assim, purinho. Não vai no Google, o que significa sonhar, que perdeu o dente, significa que alguém vai morrer e tal. Tem interpretações que vem de, sei lá, um livrinho da banca e tudo mais. Como eu posso dizer, é um conhecimento popular, digamos assim, mas não significa que a interpretação daquele sonho quer dizer isso. Então, para quem, sei lá, para um dentista, sonhar com um dente é totalmente diferente de eu sonhar com um dente, que eu não trabalho com dente, não tem nada a ver com a minha vida. Então, assim, para cada um isso vai ter um significado diferente. Então, a primeira coisa é procurar no Google é meio que roubada. Não aconselho jogar ali no Google o que significa aquela coisa com que você sonhou. Porque é isso. Tem um significado diferente para cada um. Que mais? Mandem perguntas. Então, eu super descobri ao longo do tempo que esse negócio de você não sonha não existe, que você não lembra do seu sonho. Depois que eu passei a descobrir isso, eu passei a prestar mais atenção no momento que eu acordo, que é aquele momento que você acabou de acordar, às vezes você lembra do sonho, e aí você fala assim, nossa, que sonho legal que eu tive, foi isso. Aí você vai escovar o dente, 3 minutos depois você fala assim, caralho, o que eu sonhei mesmo? Já era. E já era, você não tem a menor ideia do que você sonhou. Mas eu tenho um problema que ele vem das minhas crises, que quando eu normalmente estou em crise, eu passo a ter pesadelo recorrente. E aí, assim, não é simplesmente o sonho que eu sonhei um dia e tal. É sonhar o mesmo sonho meses na sequência. Isso eu já tive vários episódios ao longo da minha vida, sonhando sempre o mesmo sonho, dia sim, dia também. Aí eu não sei dizer se eu sonhei outros sonhos ou se aquele sonho me marcou mais, mas normalmente por ser um pesadelo é aquela coisa, né? O sonho é tão traumático que você acorda no meio do sonho para tentar terminar com o sonho e aquilo te causa lembrança, e quando isso acontece 30 dias seguidos, 40 dias seguidos, 60 dias seguidos, você fala assim, ok, tem alguma coisa que me trigou muito violentamente aí e tal. Eu super saquei o
rolê de que isso vai ter um significado que vai ser muito individual meu, dependendo das minhas coisas, mas esse padrão de sonho recorrente, ele é indicativo de alguma coisa? Tipo assim, ele é indicativo que, sei lá, eu tenho um distúrbio no sono REM, eu devia procurar um médico do sono, eu tenho, sei lá, o que às vezes esses sonhos recorrentes fazem, porque assim, eu super tenho a sensação que eu não sou o único maluco que já teve sonhos recorrentes no mundo, então deve acontecer com mais pessoas do que eu. Acontece. E o sonho recorrente, assim, do olhar simbólico, que a gente vai entender que ele sempre muda um pouquinho. Tá, assim, às vezes o tema é o mesmo, então, sei lá, o tema é... eu tô correndo de um monstro X num prédio. O tema é sempre você fugindo desse mesmo monstro, mas às vezes alguma coisinha vai mudar nesse sonho. E é aí que a gente coloca a atenção. O que muda de um momento para o outro, de um mês para o outro, que esse sonho está se repetindo? Quais são as alterações que dá para perceber ali? Por isso que anotar é importante, porque assim, você já acorda... eu esqueci a palavra que eu queria dizer. Você já acorda pensando, sonhei de novo que eu tava fugindo do serial killer, sei lá o quê. Você perde o detalhe, o resto. Então tava de dia, tava de noite. Como que você tava? Era diferente? Que idade que você tinha naquele sonho? Então são algumas perguntas que vão ajudando você a acessar a imagem, a ter mais detalhes para entender o que vai mudando nessa sequência. Mas em sonho recorrente tem um outro ponto também, que é muito comum perceber que conforme você não vai dando atenção para aquele sonho e pro tema que está sendo trazido ali, ele vai ficando um pouquinho mais incômodo. Então, às vezes, é um sonho, eu tava fugindo de um cara. Aí, da segunda vez, o cara já chega mais perto de te pegar. Da terceira vez, sabe, vai ficando mais intensa. É como se fosse um aviso que vai aumentando, um alarmezinho que fica, olha, tal tema da sua vida precisa de um olhar, beleza? Aí volta a ser, olha, esse tema precisa de um olhar, tá bom? Aí lá no 15º sonho da sequência já é um grito, olha... Pelo amor de Deus, vamos olhar pra isso aqui, vai dar merda. Então, assim, nessa função meio compensatória que o sonho traz, que ele traz alguma informação ali, conforme vai ficando recorrente, anota, presta mais atenção, leva pra terapia. E até uma coisa que você perguntou que eu acho muito importante falar. Ok, aqui eu tô fazendo uma leitura simbólica, um olhar simbólico. Mas eu sempre falo, vai fazer o check-up, vai olhar o médico do sono, vai fazer os exames que tem que fazer, porque é um todo, né? Então não dá pra eu ficar só em um olhar e ignorar o outro. Então também é importante que faça isso. Então, tá com vontade de marcar uma consulta, quer fazer aqueles exames para entender como que tá o seu sono, os ciclos, faz isso. Mas também leva essa riqueza de detalhes do sonho para terapia, para fazer a interpretação. Porque pode ser que seja realmente algo que você já entendeu inconscientemente e não entendeu ainda através da consciência, que tá ali cada vez falando mais alto com você. Daniel, antes de você passar para as perguntas, eu vi que você estava favoritando aí as perguntas pra gente levar pra Carla. A Carla falou um negócio, cara, que eu lembrei de uma coisa que a gente estava conversando antes e que a Carla colocou lá pra gente na pauta, e que eu acho super interessante, porque nós somos velhos, mas nossos ouvintes não. E a Carla pautou um negócio que eu achei muito interessante, que ela foi, né, falando, né, que a gente falou no Maldizamente 2, da fragilidade do adolescente, como que às vezes é um período difícil, e a Carla colocou uma informação que a gente que não é da área às vezes não sabe, né, que é essa questão da formação mesmo, né, assim, que essa formação não é simplesmente uma formação psicossocial, de interação social, que existe também, né, a própria formação do cérebro e tal, e que isso eu acho que é muito importante a gente falar, porque assim, nós somos mais velhos, mas às vezes a gente tem uns meninos muito novos ouvindo a gente,
né, e que já sofrem essa pressão, já se sentem ali meio fora ali do quadradinho, sente que tem alguma coisa inadequada aí, e eu queria que a Carla falasse, assim, só tangenciando rapidamente antes da gente voltar para a pergunta, dessa questão da adolescência, porque eu acho que essa é uma informação que a gente não pode deixar passar, porque senão a gente vai fazendo as perguntas, daqui a pouco termina e não volta nisso. Então, desculpa eu interromper, mas só para colocar isso, Carla, porque eu achei super importante, eu não queria esquecer. Sim, e assim, o Malice 2 foi na época do 13 Reasons Why, e eu acabei de assistir a Euforia, que também é uma temática adolescente, que eu acho que, assim, é uma série muito boa. E aí, nós adultos, assistindo alguns padrões de comportamento dos adolescentes, é muito fácil pensar, esse é um problema muito fácil de ser resolvido. Por que você não tá resolvendo? Conversa com alguém. Então, assim, nós temos soluções muito práticas para os problemas dos adolescentes e das crianças, só que tem uma questão da formação cerebral. O córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que é responsável até por entender o contexto social e tomar decisões baseadas nisso, só se forma completamente aos 21 anos. Então, assim, não dá para olhar para um adolescente e esperar que ele tenha um processo de tomada de decisão igual a de um adulto. Não tem como. É uma questão neurológica. Não funciona da mesma forma o cérebro do adolescente e o cérebro do adulto. Então, assim, acho que quando a gente entra em contato com essas séries que tem a temática mais adolescente, ou quem tem um adolescente em casa, às vezes é difícil. Às vezes, pelo amor de Deus, isso é um conflito tão fácil de resolver. Mas quando nós éramos adolescentes, o nosso cérebro também não estava ali 100% e também era muito difícil. Então, acho que esse ponto, principalmente falando dessas séries, né, que assistidas por adultos, elas são para maiores de 18, e a gente assiste, a gente fica tipo, meu Deus, resolve isso rapidinho, não é bem assim. É porque quando a gente é novo, a gente é jovem, tudo é um drama, tudo é um super drama, tudo é elevado, né? Nossa, é o amor da minha vida aqui, conheci ontem. Ah, nossa, terminou, meu Deus, eu vou morrer, eu não aguento. E é meio isso, né? Que nem a Carla falou, fisicamente impossível um adolescente ter a mesma reação que um adulto vai ter, né? De acordo com esses problemas. João, a gente tem muita pergunta, já favoritei aqui várias, mas eu quero falar de mim um pouco. Meu nome é Daniel. O pessoal tava pedindo pra eu contar o sonho do acidente de avião. Eu já contei em vários episódios que eu sonho muito desde criança. Falaram que é por causa de Lost, não, foi muito antes. Com um acidente de avião. E eu nunca tô no avião. Talvez seja porque eu sou pobre. Então, já começa por aí. Mas, sabe, é sempre assim uma cena muito... Sei lá, eu abro o portão de casa e tal, acidente, e pegando fogo. E é um negócio recorrente. Eu não sei o que é, né? E não adianta pesquisar no Google que é medo de avião. Não é, porque... Quem me dera viajar de avião todo fim de semana pra poder ter tanto medo. Mas aconteceu essa noite de eu ter o sonho e caiu realmente um avião. Então não é premonição, não é nada. Mas não é nem... O acidente do avião é bobagem, não é esse o meu caso. É só loucura minha. Mas eu tenho muito sonho com pequenos traumas que eu tive, por exemplo, de sonhar que eu esqueci de devolver uma fita na locadora. Até hoje, sei lá, 20 anos depois, eu tô... E sabe, de acordar suando, meu Deus, eu não devolvi... Sabe, eu sonho tipo assim, eu tô lá mexendo nas minhas coisas hoje... Eu acho, sei lá, a fita do... Sei lá, fala um filme velho aí. A fita do Cobra. Do Stallone Cobra. Você nunca lembra qual que é a fita? Não, nunca sei qual é a fita. É sempre alguma coisa. Mas é uma fita, né? Que já demarca isso, uma época. Uma época de você tinha que devolver. E às vezes é fita de videogame também. Então eu sei mais ou menos a época por isso. Pô, fita de videogame já é um negócio que eu comecei a alugar depois. Por exemplo, também sonhar que eu ainda tô no ensino médio e não tô passando de ano. São coisas que me traumatizaram. Sonhar com um emprego que eu odiava. Vira e mexe, eu sonho com aquele maldito hotel. É quase iluminado, assim, o sonho. É terrível. E eu sei, eu já conversei isso na terapia, que ele fala que são coisas que te marcaram, que você até hoje, não é que você nem tem isso bem resolvido, mas foram coisas tão fodidas na época, pesadas, que até hoje você tem um gatilhozinho com isso, né? E aqui nos comentários, muitos comentários, vou começar aqui pelos de baixo. A Mika tá sempre aqui com a gente, ó. Passei por um episódio traumático que evito falar até em terapia, mas me assombra nos sonhos.
de formas diferentes e o fim é sempre igual, com a morte da pessoa que me fez mal. Seria o meu inconsciente pedindo pra enfrentar? Interrogação. Será? Pensando numa função compensatória dos sonhos, talvez tenha uma coisa de... Quando você tá ali dormindo, é quase... Tem sonhos que eu falo que fazem quase um carinho, assim. Sim. Assim, é uma situação traumática. Os personagens dos sonhos podem ser uma representação, né? A gente vê como uma pessoa, então é a pessoa que te fez mal. Ali dentro de você inconscientemente, meio que essa pessoa morreu, não sei o que isso quer dizer pra você, mas tem um outro olhar dos personagens que, assim, todo mundo que aparece no sonho representa uma parte sua. Então, que parte sua que essa pessoa representa? E por que essa parte tá morrendo? Sim, o que quer dizer? E morte também pode, né? Às vezes a gente fala da morte, a gente já imagina a morte concreta, mas às vezes quando você sonha com algo que envolva a morte, pode ser um fechamento de algum ciclo para o início de um novo ciclo, que é o ciclo da vida, morte e vida. Então, assim... O olhar não pode ser tão no concreto, assim, então eu sonhei que fulano morreu, fulano vai morrer. Sei lá, às vezes acontece, a gente ainda não consegue explicar isso muito bem, às vezes sonha que o avião cai, enfim, não sei. Mamonas, né, tem o caso dos Mamonas, que eu acho que é muito... Que o menino sonhou, né? Muito emblemático. Mas assim, o que a gente faz no olhar terapêutico é realmente entender que parte é essa que morreu, como que é essa morte e o que isso significa pra você. Dá uma explorada nessa imagem da morte desse personagem como se fosse uma característica interna sua mesmo. Porque, que nem você falou, o pessoal confunde muito nas crendices e coisa de vó. Eu tenho sonhos muito recorrentes com o meu padrinho, que morreu em 2019, e minha mãe fala, ele tá precisando de oração, reza pra ele. E não eu tô sentindo falta dele, entendeu? Eu sonhar que... E o sonho é muito bizarro, porque é assim, eu tô, por exemplo, é um aniversário, eu tô com a galera aqui, família, todos que estão vivos, e ele tá também. Só que no meu sonho, eu tô conversando com ele, mas eu sei que ele tá morto. É como se eu estivesse conversando com um cara morto ali. E ele sabe também, sabe? Eu tenho essa consciência de que ele sabe que ele tá morto, que ele tá ali, sabe? É uma coisa... Mas é isso, é falta que a gente sente. É normal você sonhar com pessoas, óbvio, que te marcaram de algum jeito, vivas ou não, né? Tem sonhos que te fazem um carinho, né? Eu acordo assim. Sonho, talvez você acorde feliz. Que saudade. Acordo com saudade. Ou de sonhar com meu pai, que eu já não vejo faz muito tempo. E ele tá vivo, graças a Deus. Mas, sabe, ou de sonhar com coisa antiga, né? Que acontece muito. Falando em sonhos premonitórios, que não é pra isso que nós estamos aqui, mas vamos falar. O Samuel, um grande violinista. Alô, Samuel, violinista. Toca Changes. Que nós vamos passar por mudanças depois desse episódio. Ele diz aqui que ele tem um pesadelo. Um pesadelo que eu tinha muito estar na plataforma esperando o trem, e ele é mais realista, mais fudido que o meu, que é de avião. O dele é de trem, né? Eu estar na plataforma esperando o trem e ele chegar e descarrilhar pra cima da plataforma. Aconteceu essa semana na Supervia, no Rio de Janeiro. Será que é uma ansiedade que ele tem de todo dia pegar um trem e, não sei, enfrentar a multidão, alguma coisa assim? Pode ser isso também, né? Pode ser isso. Ou então a gente pode ir para um olhar do... O que é quando uma coisa sai dos trilhos? Ali é uma grande catástrofe. Então, assim, a gente olha para o concreto, mas a gente leva para um simbólico. Aí é literalmente sair dos trilhos. E aí... até esses sonhos com grandes catástrofes, pelo menos o seu e o do Samuel, vocês estão olhando de longe. Então, tá acontecendo ali, é angustiante, mas não pega em vocês. Entender o que o seu personagem tá fazendo no sonho também, como ele é afetado, é importante. Tudo isso vai para esse olhar mais simbólico. E alguém perguntou, e eu esqueci de favoritar, porque eu sou burro, você me desculpa, você que perguntou. Alguém perguntou lá por que é mais fácil lembrar de pesadelo do que de sonho bom. Eu não sei, assim, é mais fácil lembrar quando a gente fala umas besteiras do que tudo aquilo que a gente fala que é legalzinho, né? Quando você manda bem ali, você esquece, você fala, nossa, eu conjuguei um negócio errado, meu Deus, o som faz parte esqueci do algoz interno que cada um carrega ali também, né?
Mas eu acho que o pesadelo, nesse sentido de que quando tem uma questão que a gente precisa olhar e às vezes aquela questão vai ficando ignorada, o pesadelo ele é mais intenso. Ele faz com que você se lembre. O pesadelo dificilmente passa despercebido. Você acorda, igual o João falou. Conforme você acorda logo em seguida de ter o sonho ou no meio do sonho, é mais comum que a lembrança fique ali fresquinha. Então, se você tem o sono REM, aí passa para a próxima fase do sono e depois você acorda, nem lembro o que está acontecendo, mas acordar ali no meio do sonho também ajuda a lembrar. Não tipo a recomendo, vida, né? Não façam isso de propósito, porque vocês vão dormir muito mal, mas ajuda a lembrar. Porque na vida mesmo, às vezes as coisas ruins marcam de um jeito, né, que você sempre vai lembrar daquele dia que você apanhou, mas às vezes você esquece alguma coisa simples e que foi ok, né, que foi boa. De todos os outros dias você não apanhou, né? Pois é, exatamente, tem uma pergunta de alguém que eu não sei o nome, tem um símbolozinho ali, tá? Mas como lidar com bipolaridade e dificuldade de demonstrar sentimentos? Obrigado pela pergunta, não consigo ler seu nome. Você consegue ler, João? Não, né? Não apareceu nada aqui. Não, cara, aqui pra mim não tá aparecendo. Tá só um negocinho ali, um símbolozinho. Mas obrigado pela tipo pergunta. Uma mãozinha. Não... eu achei que era tipo uma carinha. Não sei. Como lidar? Essa ajuda mesmo, porque assim, primeiro, bipolaridade igual a ansiedade, né? Que a gente, ou o exemplo do toque. Às vezes a gente entende uma mudança de humor. Ontem eu tava triste, hoje eu tô feliz, como bipolaridade. Não necessariamente. É importante ter, né, um olhar de um especialista atrás disso. A bipolaridade não é exatamente mudança de em um momento eu tô feliz, no outro momento eu tô triste. Ela envolve um estágio de mania, enfim, é uma questão que precisa de um acompanhamento muito próximo, e em alguns casos precisa sim da medicação. O transtorno bipolar tende a ter a necessidade da medicação, mas é importante ter um acompanhamento ali bem próximo. E a dificuldade de demonstrar sentimentos, o que acontece quando você demonstra? O que aconteceu na sua vida quando você demonstrou sentimento alguma vez, né? Acho que é importante fazer essa leitura do passado. Acho que é isso. Espero ter respondido. Acho que sim, eu tinha muito isso, de dificuldade de demonstrar. Aí comecei a demonstrar demais. Aí você se ferra do mesmo jeito. A Maíra, não lembrar dos sonhos significa alguma coisa? Porque eu raramente lembro de algum. Tá dormindo pesado, não acorda logo depois do sonho. Não, de verdade, algumas pessoas ficam, mas meu Deus, eu não lembro, algum problema. Não. Na verdade é isso, conforme a gente acorda, assim que, sei lá, acordou, eu acordo, mexo com o gato, vou dar comida pros gatinhos, sei que já era. 2 minutos que eu não anotei, que eu não prestei atenção, perde-se o sonho. Até uma coisa que funciona muito bem pra mim, eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesma, que quando eu acordo, eu vou desativar o alarme, eu já mando aquele áudio, mando um áudio pra mim mesma, nunca mandei errado, ainda bem, contando ali, eu sonhei que não sei o que, com o olho fechado, aí anoto ali numa notinha de áudio e fica ali pra mim. Então, uma coisa que funciona, talvez funcione mais do que anotar, não sei, para algumas pessoas. Tem gente que gosta de anotar direitinho, então. Mas não significa nada, não sonhar. Assim, para além da questão terapêutica, como uma questão assim de autoconhecimento, de você fazer algo para se conhecer melhor e talvez ter uma janela diferente de você conversar consigo mesmo. É legal fazer um diário disso, fazer o grupo no WhatsApp, manter isso como uma coisa mais recorrente, porque às vezes assim, a gente tem sonho e aí acorda, vai fazer outra coisa e o trem some e 2 segundos depois a vida passa e a gente vai, e talvez se a gente fizesse isso com uma maior recorrência, a gente teria todo um arcabouço para olhar e falar assim, então talvez isso aqui tenha isso, então, até pra gente mesmo se conhecer melhor, porque eu vejo você falando isso e tal, e me deu vontade de fazer isso pra mim, sabe, assim, me deu vontade de talvez de manhã começar a fazer isso, igual você deu a ideia que eu acho ótima. Eu tenho um ódio tão profundo de áudio de WhatsApp que eu acho que eu vou escrever pra mim mesmo, pelo meu ódio de áudio de WhatsApp. Mas assim, eu acho que ia ser um negócio interessante, sabe? Assim, uma janela privilegiada, porque assim, eu consigo lembrar dos meus sonhos recorrentes, mas eles são pesadelos horríveis no momento que eu tô ruim.
mas talvez aquilo que eu sonho nos momentos que eu tô bem, ou que eu tô normal, ou que eu tô um pouco para baixo ou um pouco para cima, seja algo interessante para eu pensar minhas decisões, minhas coisas e tal, ao longo do tempo, e tentar analisar aquilo de uma outra forma. Então, assim, é algo que qualquer um de nós deve ou deveria fazer, assim, diretaço. Sim. E eu até tô com o meu aqui. Diáriozinho dos sonhos. Que coisa mais boa. Vou mandar fazer um do Rainbow Dash pra mim. É legal, assim, se torna um hábito, né? Então primeira coisa, você vai acordar ali, não vai ficar, sei lá, deixa eu resolver algum problema, né? Você vai ter ali a sua rotininha de anotar o seu sonho, então é um hábito legal, e fica um arquivo. Então, assim, de vez em quando, deixa eu dar uma olhadinha, abro, sei lá, um sonho aleatório aqui no meio, dou uma lida, às vezes é super divertido, às vezes eu fico, eita, o que aconteceu, né? Então, assim, é uma ferramenta de autoconhecimento, é isso. Dá para fazer livremente, não necessariamente com um objetivo, assim, então eu quero ganhar no bicho. Também, quem quiser fazer não tem problema. Mas você pode fazer isso como um hábito saudável. Como quem tem um diário para escrever, hoje e tal, não sei o quê. Façam isso com sonhos. É legal. E o que é importante anotar, assim, até nessas perguntas que eu gosto. O diário de sonhos do Tenho aqui sonhos malucos anotados que eu queria gravar sobre, mas depois eu fiquei com vergonha e nunca gravei. Mas eu vou ler um depois aqui no final. Por favor. Meu sonho maluco com a Vera Fischer. Eita, esse eu quero ver. Eu gostaria de detalhes. Para, não sai daí, daqui a pouco vamos rir. Mas assim, o que é legal? Anota o tema do sonho, né? Então, eu sonhei que eu tava em uma praia, tal. Tenta explorar detalhes. Então, tava de dia, não, tava um tempo nublado, tava à noite, tava chovendo. Eu tava na praia, mas eu tava com uma roupa social, sei lá. Tenta ir explorando detalhes para construir a cena realmente como se você fosse fazer uma pintura dela. Tem pessoas que, inclusive, gostam de desenhar os sonhos. Em frente. Olha. Tem esse talento, desenha o sonho. Não tem o talento, desenha o sonho também, se quiser. Então, assim, registrar é bem bacana. E é legal registrar como que você sentiu com esse sonho. Então, tem sonho que a gente sente feliz, tem sonho que a gente sente que foi igual eu falo, um carinho. Tem sonhos que a gente sente que, eu preciso prestar atenção em alguma coisa. Então, assim, anota como você se sentiu com esse sonho para não esquecer isso também. Então, manda bala. Caderninho de sonhos do João, do Daniel já tá ali. Anotem, é muito bom. Mais perguntas. Temos aqui Zainif. Uma pergunta para ela. Eu tenho sonhos que se conectam e dentro do sonho eu tenho lembranças de coisas que aconteceram em outros sonhos. Porém, não é sonho lúcido. É como se meus sonhos fossem uma novela que eu lembro de outros capítulos. Que bicho eu jogo? Eu adorei o final. Mas isso é muito doido. Eu já tive sonho assim também, parece que tá continuando, sei lá, o próximo episódio. Tem alguma explicação ou é só de um sonho? De alguma forma ela consegue intervir conscientemente ali, né? É o que ela fala, não é o sonho lúcido, mas talvez seja um meio do caminho. Sabe aquela coisa, eu tava tendo um sonho tão bom e acordei, deixa eu dormir aqui de novo rapidinho pra ver se eu volto. Eu não sei se alguém já fez isso. Sim, é uma merda que nunca volta. Às vezes você volta, dá pra voltar às vezes. Nossa, eu nunca voltei. Às vezes volta. Eu normalmente tento quando eu tô sonhando com algum parente que morreu e eu tenho saudade, igual o Daniel tem, né? Eu às vezes sonho com meu avô me criou, né? E meu avô morreu em 2004, então assim, é raro eu sonhar com ele, então o dia que eu sonho com ele eu fico super feliz. E eu tenho a mesma exata sensação do Daniel, eu sei que ele está morto e ele sabe que ele está morto. E a gente não fala sobre isso, porque quando a gente falar muito disso, o sonho acabará. E eu ainda tenho essa sensação assim, se eu falar muito, o sonho acaba. E às vezes, tipo, sei lá, acontece qualquer coisa tal, e aí às vezes assim, falo de uma coisa, eu queria que você tivesse conhecido o Eric. Aí eu só de eu falar isso já triga e o sonho acaba, assim, sabe? E às vezes você quebrou a magia. E não rola. Eu quebrei a magia da conversa do morto, sabe? É tipo isso. Pegou em uma coisa muito, que mexe ali muito, né?
afetivamente, e aí o sonho já aí meio vai embora. Que já vai embora. Eu nunca consegui voltar, assim. Então, queria ter esse controle, né? Tem gente que fala, né? Que tem formas e modos de você ter controle sobre seus sonhos, sonhar o que você quiser e não sei o quê. E eu já vi umas outras loucuras também, que tipo assim, se você tá num sonho ruim, aí você tem que procurar algum negócio pra você ler, porque você não consegue usar o lado não sei o quê do seu cérebro, você não consegue ler direito no sonho. E aí se você forçar pra ler, você vai sair desse sonho, mudar o sonho, não sei o quê. Então eu já vi, assim, várias dessas técnicas mnemônicas para manipular de alguma forma o sonho, assim, mas eu particularmente não consigo fazer nenhuma, eu sou muito burro para isso. Então. Você fica entregue ao sonho mesmo, né? Porque também aí tem uma coisa, por que a gente tem que controlar tudo, né? Controlar até isso. Sonha gostosinho. Vai voltar para um sonho gostosinho é bom. Aí controlo feliz. Eu vi um comentário aqui que eu gostei, eu quero pôr aqui, ó, Orfeuzinho da Hornet. Nossa, que nome. Tenho sonhado bastante que traio minha namorada. Cada noite com uma pessoa diferente. Algumas nunca nem vi. Estamos bem, confio 100% nela. Mas sempre moramos em estados diferentes. O que pode ser? Vou te dizer, é insegurança. Não, mas assim, sei lá, cara, né? Esquisito isso aí. Dentro do relacionamento, o que é o trair, né? Porque o trair depende do acordo de cada relação. Sim. Então, Orfeuzinho, como é que é? Orfeuzinho da Hornet. Orfeuzinho da Hornet, talvez você tenha que entender o que é a traição dentro do seu relacionamento e por que é sempre com uma pessoa diferente. O que essas pessoas representam? É difícil, ó. Deixa eu ver se tem mais coisa legal pra gente já ir terminando, que já é quase meia-noite. É muita coisa parecida. Eu gostei desse aqui. Esse aqui eu vou pôr na tela porque ele fala de mim. Olha só. O bot é embriagado. Eu lembro de quando o Danoel saiu do Decrépitos porque gente horrível maltratava ele na internet. Bicho, quanto meus últimos anos seriam piores sem Decrépitos nos últimos anos. Não dá pra dizer. Olha só. Nós estamos fazendo bem às pessoas, João. Isso que a gente gosta. E de alguma forma nós mesmos, né, Daniel? Eu fico felizaço, cara, que a gente esteja aqui, passado todo esse tempo, gravando num momento melhor, cara. Sim, né? Estamos aqui numa fase 1000 vezes melhor do que... Nossa, já passamos, né, por muitos altos e baixos. Essa longa estrada da vida, né? Onde nós somos milionários José Rico do decreto do podcast brasileiro. Vou correndo e não posso parar, né? Nós não podemos parar, cara, na certeza de ser campeões conquistando o primeiro lugar. Então, assim, nossa, cara, falo de coração mesmo, cara. Como é bom a gente estar aqui no episódio 300 e tanto de 1 bilhão, né? Uma vez que viveremos para sempre como robôs no futuro. Já vou fazer uns bots escreverem os próximos. Os bots vão escrever os episódios eternos do decreto, né? Do meu querido colega deputado Billabong, né? E o pessoal lembrando do sonho da Vera Fischer. Eu vou parar com o meu momento emotivo, onde eu falo, Daniel, eu te amo, cara. Você não sabe o tanto que é importante na minha vida. Obrigado por tudo sempre. E vou falar assim, não, Vera Fischer. Foca na Vera, cara. Foca na Vera, cara. Tá, a gente vai pra Vera. Como diria o Gala Gay de 1986, foca na Prochaska. Foca na Prochaska. Antes de focarmos na Prochaska, quero deixar aqui que a Carla divulgue suas redes sociais, onde é que as pessoas podem encontrar. Não vai lá só encher o saco dela, viu, gente? Não vai ficar mandando todo dia. Ai, Carla, sonhei que eu tava morto. O que é isso? Não, sei lá. Qual bicho eu jogo? Qual bicho? Fumei jump. Qual bicho eu jogo? Minha pergunta preferida. Bom, redes sociais. Eu estou no Instagram como Carla Albuquerque Psicóloga. Em todas as redes sociais eu tô como Carla Albuquerque Psicóloga. No Twitter, eu tenho meu Twitter que não é o psicóloga, mas não aqui, que é o Twitter que a gente xinga o governo, que a gente posta indiretas. O Twitter que a gente, né, acumula informação pra levar pra terapia, que vira e mexe eu tô comentando lá com os meninos, que acho que é Carlinha _ CCA, não sei. Mas é esse aí, quem quiser me ver fora do clichê da persona da psicóloga que aqui está, também tem esse. Mas Carla Albuquerque Psicóloga também é melhor.
Não tenho paciência pra ficar postando ali, profissional. Oi, gente, hoje bom dia, não sei o que, mas eu tô aprendendo isso aos pouquinhos. Uma hora vai. Uma hora eu atendo essa demanda do capitalismo. Aí precisa. Só a última pergunta. Achei interessante. Manda, nós estamos num várias. podcast. Você tem razão, é o perfil que mandou. Pergunta: faz mal dormir ouvindo músicas, podcast, audiolivros, filmes com fones? Pelo menos aos ouvidos eu já descobri pessoalmente que faz. Se estiver muito alto, você pode acordar surdo. Mas assim, deve dar um psicologicamente, né? Eu já ouvi, muito, sabe, a tempestade velho. Antigamente, meu pai tinha isso e eu acabei pegando pra mim. Eram fitas de histórias que tinham uma apostila e tinham histórias em inglês pra você ouvir e pegando... E aprender, né? Dormindo, né? E eles falavam pra você ouvir antes de dormir que aprendia melhor. Isso é bobagem, porque eu fazia muito isso. São histórias que o povo conta. Não sei, de verdade. Tá aí uma coisa que eu posso dar aquela pesquisada e responder ali depois pelo Twitter, porque de verdade eu gosto de ler antes de dormir, porque eu já vi algumas, enfim, não sei. Tem um livro muito legal sobre o sono, que depois eu até indico para vocês, eu não lembro o nome, mas eu também mando depois para vocês, que fala que a leitura, as coisas que você acaba consumindo ali antes de dormir, ficam gravadas na memória de uma forma diferente, fica um pouquinho mais, enfim, ainda preciso estudar mais sobre o tema para afirmar com força aqui. Mas eu acho que mal não faz, né? Agora, eu adoro aqueles vídeos, dormi ouvindo Barão da Pisadinha e sonhei com uma balada. Cara fugindo do capeta lá, ao som de pisadinha. Eu acho ótimo esses vídeos, então, assim, se for pra produzir conteúdo como esse, excelente. Não sei, acho que não faz mal. Não diria que faz mal. Eu lembro que eu já tive professor de inglês dependendo do fone. Já tive professor de inglês que recomendava, dorme ouvindo alguma coisa, dorme assistindo um filme em inglês, ou sei lá, bota na CNN, um canal que seja todo em inglês, que é bom pra você guardar. Mas como ele era um professor de inglês e não um psicólogo, né? A gente não sabe se é verdade. A última pergunta agora. Atenção. É uma pergunta boa, inclusive. A Mica mandou, Carla, posso fazer terapia com você e outra terapeuta? Acho que mais de uma na minha vida viria a calhar. Boa dúvida. Pode fazer com mais de um? Olha, não tem nenhum mecanismo que impeça, mas assim... Não vai dar um quer esse nó, trabalho né? todo? Pois vai dar um nó. Você acha que já falou pra uma, não falou, aí você falou era pra outra. Aí você volta e fala a mesma coisa. Aí uma fala uma coisa, você não lembra. Foi a Carla que falou pra eu fazer isso? Aí você faz uma rinha de terapeutas, né? A rinha de terapeutas. A minha terapeuta. A minha outra falando não sei o quê. Eu acho que a questão é que no fim das contas o objetivo da terapia é que você tenha alta, é que você consiga lidar com as coisas de uma forma melhor sozinha, e depois, né, são ciclos, cada fase da vida a gente vai lá e volta e tudo mais. Não sei se é interessante ter tantos olhares ali ao mesmo tempo a respeito do seu mundo inconsciente. É muita coisa para processar ali sozinha, né, com um olhar só. Então, a minha pergunta é, você realmente quer isso? Que eu não sei se é uma boa ideia. Pois tem um cara Poder aqui, pode. Vai fazer bem? Não sei. Tem um outro psicólogo aqui no chat. O Lucas Bertelli disse, Mica, como psicólogo, acho que não seria produtivo, porque abordagens diferentes, maneiras diferentes e tal. A Mica, a viciada em psicólogo, olha. Chegou a viciada em terapia. É ótimo. Crime. Participar de terapia demais, né? Ela chegou no site de um psicólogo e falou assim, meu problema é meu vício em psicólogo. Pensou? Chegou viciado em terapia. Bom, então é isso, Carla. Obrigado pela sua presença. Acho que foi um papo bem legal pra galera. Hoje foi um Males da Mente, nem tão de males, né? Sim. Finalmente, né? Mais mente do que males. Nós tivemos aqui, tirando a conexão do Mordente, que foi um negócio terrível. Mas. Aí foi o Males da Mente. Males da Mente. Né? Aí o pessoal me cobrando a Vera Fischer, calma. Porque eu ia falar, como assim, Carla? Obrigada. Eu não saio daqui sem a Vera Fischer. Já ia perguntar, você dormiu assistindo muita Vera Fischer? Pois foi um negócio muito... Nossa, foi muito nada a ver. Mas antes eu quero mandar abraços, João, para nossos dos Pix.
Depois recebemos Pix. Sim. Temos Pix. Vamos abrir as mensagens aqui, porque vai que tem alguma pergunta legal aqui pra gente encerrar. Deixa eu olhar aqui hoje. Ó, o Rafael Bittencourt mandou aqui para nós, disse: o Decréptos, em especial, uma situação que o João já passou, me ajudaram muito. Perdi meu avô em 2019, foi o pior período da minha vida, olha só. Decréptos te ajuda, de verdade, não é como outros podcasts aí que fazem outras coisas. O Dimas Santana também mandou e falou: opa, isso não deu certo, foi o aplicativo que falou, tentar novamente. Dimas, um Queijopix só para mandar um abraço na boca de vocês. Ah não, Queijopix não. Pô, Dimas. Inclusive tem o vídeo que a gente separou da última live do Teste da Capricho, quando o Edgar Agostinho descobre o que é Queijopé, que é uma cara fenomenal. Que pena que ele não tava na tela cheia, não tive essa rapidez. Mas assistam lá, comentem nossos vídeos ali, que ajuda a gente a aparecer por aí. Lembrando que no vídeo não é podcast, isso aqui que você tá assistindo não é um podcast, vai virar no feed. Quem mais? O Tarsus Rister. Ajuda pro cafezinho dos caras que me fazem ficar rindo sozinho na faculdade. Muito bom. Oh, obrigado. Raoni Hoffman mandando um pix porque eu não posso enviar meu boga. Eita. Ok. Aqui o Raoni. No dia que virar o boga pix vai ser foda. A Ana Linhares também mandou. Saudades Mordes. Mordes tá lá. Mordes eu acho que deve estar mimindo essas horas já. Quem mais aqui que eu falei? Paulo Otávio. Amo todos vocês. Estou maratonando todos os episódios do podcast. Estou no episódio 80. Olha aí. Eita. A escola em breve de maratona. lá. Quem mais aqui? Vamos lá. Nossa, hoje veio bastante, hein? A Jaiana Antunes também mandou. Bom ver vocês juntos de novo. Obrigado, Jaiana. Não muito, cara, né, desculpa, Mordente? eu tô lendo da mensagem no chat. Será se o Gugu sonha com mamilos de elefanta no além? Essa... Olha o mamilo do elefante. Olha o mamilinho do elefanta. E o Vitor Fagundes, eu já tinha falado, né? Tem pix voando nesse cuzão. E chegou um agora aqui. Calma aí, chegaram 2. Calma aí, gente. João Victor Guilherme também não mandou mensagem nenhuma. E o Carlos Henrique Romeira. Só pra não dizer que não ajudei os meninos. Muito obrigado. Então é isso, minha gente. Chegou mais um. O Leonardo Novaes. Bogapix. Mande seu Bogapix, eu vou trocar as coisas ali. Agora vai ter que chamar Queijopix e Bogapix. Queijopix é tenso demais, cara, socorro. Você sabe, João, que quando eu transmiti esses dias aí, umas semanas atrás, os nossos bastidores proibidos, teve um cara que tava no chat, um cara chatíssimo, falando: ai, vocês já foram bons, agora é só piada interna. Aí eu fiquei pensando: se ele ouve, então ele deveria entender as piadas internas. Mas aí eu parei pra pensar, realmente, acho que a gente deveria fazer menos piadas internas para ouvintes novos. Ou escrever um livro só de piadas internas pra galera entrar na nossa... Como é que chama? Na nossa mitologia decrépita. O Christopher Schrader mandou: obrigado, meninos, a live ajudou a melhorar um dia ruim. Olha aí, que bom. Ah, que bom, Christopher. É isso que o pessoal falando do Dimas. Bom, então é isso. Caso vocês querem... Você tá fugindo da Vera Fischer. Tá bom, gente, eu vou ler a Vera Fischer. Opa, chegou outro... Eu não me movi 1 centímetro. Não fuja da Vera Fischer. Ó, eu tenho aqui Sonho Maluco Vera Fischer. É o título desse texto. Quer ver? Tem um outro aqui, ó. Tem um de Fim do Mundo, que esse aí foi bem... Sonho que eu tava na casa do tio Zé. Olha que coisa. Mas eu vou ler o da Vera Fischer. Mas pra você ver como eu sou desses que anotam sonhos. Cadê? Deixa eu achar. Isso aqui não é sonho, mas eu preciso gravar do dia que eu fui expulso de um jogo pelo Paulo César de Oliveira. Agora sabe o juiz? Agora é comentarista. Ele é de Cruzeiro. Tá ligado? Ai, eu tô aqui em Cruzeiro, velho. Inclusive, hoje. E minha irmã mora aqui. E era um jogo beneficente, ele era juiz ainda. E me chamaram pra esse jogo, e eu fui jogar, e ele me expulsou. Porque eu dei uma entrada muito forte por trás do cara. Mas enfim, já tem essa coisa, já fui expulso pelo juiz. Cadê? Agora eu perdi a Vera Fischer. E você não lembra do sonho da Vera Fischer? Não lembro, cara, faz tempo, é que eu fui marcando em tópicos. Olha só, cara, era tudo uma mentira, cara. Foi exatamente o nosso querido programa do... É a caixa, né? Do Eu Me Prostituo pra comprar cheeseburger, né, cara? Para, e no final não tem nada, cara. Vocês querem ver o que tem na caixa? Acaba o programa só brasileiro. Vai, todo mundo no chat escreve aí, Vera Fischer, pra gente ganhar. Ó, tá aqui o sonho, pra não dizer que é mentira. Tá aqui, não vai dar pra ler. Mas vamos lá, são vários tópicos.
Atenção. Música de sonho. Foi no dia 14 de janeiro, 5h27 da manhã. Eu marquei. Atenção. Parei o carro no lugar e esqueci. Fui para um bar com uma galera que não conheço. Tudo escrito, né, de sono. Por algum motivo eu briguei nesse bar e fugi. Vieram atrás de mim. Só falta não sabemos por quê. Me escondi em outro bar, mas de repente veio um pedaço de uma parede que jogaram e acertou minha cabeça. Aqui eu já sei, eu levei uma pedrada quando eu era criança, tem até cicatriz aqui. Uma pedradaça. Naquela escola que tinha pitanga. Enfim, jogaram um pedaço de um muro na minha cabeça. Não era uma pedra, era um pedaço de um muro, atenção. Joguei outro pedaço de volta. Descobri que quem queria me bater era um menino de rua que eu não quis dar dinheiro. Ele chamou amigos. Alguém gritou, guerra! E começou a chover pedaços de concreto em mim. Me escondi em outro bar. Você vê que eu tô num negócio com bar, né? Eu estava sujo de poeira e cimento. Lá encontrei Vera Fischer, com outra mulher que não sei quem era. Sentei com ela numa mesa e ficamos batendo papo. Virei amigo da Vera. Notei que... Essa parte é ridícula. Notei que Vera usava uma cinta caralha e queria me comer. Meu Deus, cara. No final, fui no banheiro. Isso escalou muito rápido, velho. Muito rápido, né? Você viu que tava numa guerra contra crianças de rua. Eu já ia falar que bonitinha, a Vera Fischer acabou toda a treta, né? Depois você sentou com a Vera Fischer e com a moça. Bom, tem mais uma página. Aí, ó, no final, não sei porque, sei lá se ela me comeu. No final, fui no banheiro e na hora de pagar a comanda do bar, minha mãe aparece na janela, que janela? Com várias McFritas. Eu fui falar com ela e aproveitei pra fugir da Vera. Disse a ela que eu escrevi certinho, eu disse a ela que tinha perdido meu carro, não tenho carro. Minha mãe pergunta se eu tava ficando com a velha da TV. Eu respondo, a Vera? Ela, não, a outra. Eu olho pra trás e não reconheço a outra. Respondo que não, mas que elas eram gente boa e estávamos amigos. No fim, eu vou embora fugindo de Vera Fischer com sua cinta caralha. E acordo. Não sei se jogaram mais concreto em mim, essa parte eu não lembro. Nem se eu achei meu carro, nem se as crianças da guerra me mataram, ou se a Vera Fischer comeu meu cu. Fim. Sou maluco! Storytelling. Mano do céu, cara. Eu não agora, sei. Cara, decifre pra nós. Sentir, cara. Isso tudo era... Falaram que a outra véia era a Suzana Vieira, Fernando Montenegro. Como que era a outra? Eu não lembro. Eu nem lembrava que era a velha. Minha mãe que pega e fala quem é. Nossa, que sonho é uma coisa doida, né, cara? Eu gostei de eu brigando com as crianças. Eu tenho, né, uma coisa, brigar com criança. Eu ia perguntar isso. Você era um adulto no sonho ou você era acho que sim, Daniel né? da época da escola de Pitangas? Não, era um adulto. Levou uma pedrada. Eu lembro que a Vera Fischer estava de vestido vermelho. Isso eu lembro. E a cinta tava por cima ou por baixo? Tava por cima, que não imagina serve isso. pra nada, né? Isso no bar, né? Tipo, a mulher com... Então... Com a cinta caralha. Ó, Daniel, se eu te contar que não era um sonho. Muitos comentários. Ó, a Vera quase protocolou o boga do Daniel. Obrigado pelo comentário. Se quiser me ofender, manda superchat, pelo menos. Ó, o Pedro Cerezini também patrocinando o bot que escreve os sonhos do Dani. Eles estão falando que eu sentei na Vera. Não sentei, gente. Não gosto dessas coisas. Na Vera. Cara, esse é o nome do corte no YouTube, cara. Sentei na Vera Fischer. Sentei no pinto da Vera Fischer. Esse é o nome do corte no YouTube, cara. Sentei na Vera. Vai ser o corte mais visto de todos os tempos do Decretos, cara. Não, é a menina que não tava esperando por essa, coitado, Amanda. Gente, sonho é uma coisa louca. Meu pitango tá aqui dormindo assim. Cara. Aí o cara que odeia as piadas internas vai odiar, porque tem mais uma agora, cara. Mais uma. Meu WhatsApp tá tocando aqui de gente comentando o sonho. Muito bom. Agora, Daniel, como você se sentiu com esse sonho? Pergunta importante. Eu acordei dando risada. Agora eu fiquei pensando também depois o que eu tinha assistido. Se eu tinha assistido algum filme da Vera Fischer. Não sei porquê. Se eu vi ela em alguma aqui que era coisa. porno chanchada do Daniel. Mas, de tudo que você viu na vida, por que você foi sonhar com a Vera Fischer com a cinta caralha? Então, assim...
Imagens, símbolos relevantes aí. Olha aqui, ó, sentou na vara da Vera. A Vara Fischer. Cara, Vara Fischer, cara. O pior é que se de alguma forma vai chegar na Vera Fischer, ela vai falar assim, gente, que loucura. Eu também sonhei que eu tava mandando ver num cara que eu não conhecia, vi a foto, era o Daniel. Que nem chegou aquele meme dela ser a feiticeira escarlate, né? Ai, meu Deus, cara, olha o da Mika, cara. Sonhei que era assessora do Bolsonaro, ele tava no gabinete sem camisa, batendo na mesa e gritando, cadê meu prato de macaxeira? Nossa, é um pesadelo. Que horror. Cadê meu prato de macaxeira? Tá bem, talvez 2 terapias ajudem aí. Nesse caso, viu como ela precisa? Depois desse sonho, pode. 2 terapeutas é o mínimo recomendado. Ela tá precisando de 2 mesmo. Bolsonaro sem camisa. Que isso, Paulo Skelter também. Caralho, eu sonhei Paulo. que minha mãe transava com minha esposa. Olha aí. Vocês achando o absurdo da Vera Fischer. Não digo mais nada da Vera, Daniel. É um sonho belo e natural. Espero que você esteja enrabado por ela de novo hoje à noite. E agora começou a aparecer um monte de sonho com o Bolsonaro ali, gente. Então, gente, que eu tô triste. Não sonha comigo não, não sonha comigo não, pá. É isso, tá proibido sonhar comigo. Nossa. Olha, a menina sonhou com Boulos, mas o Boulos é um lindo. Legal. Carla, brigadíssimo por tudo sempre. Eu que agradeço, gente. Muito legal falar sobre isso. Muito bacana falar sobre isso com vocês, que é o que eu falei. Vocês falam com muita leveza sobre o tema, então foi um prazer. Muito bem, no próximo, né, daqui a 300 episódios, do jeito que a gente tá espaçado, 777, a gente faz o Males da Mente Cabalísticos. Cabalísticos, o Males da Mente. E agora? Né? As pessoas 3 anos depois. Bom, então é isso, vamos dar o tchau, tchau. É outro, né? O inimigo agora é outro. Vamos dar o tchau, então, vamos lá. E tchau. Tchau. De volta na próxima semana. Você gosta da gente? Quer ajudar o Decrépitos? Então nos apadrinhe. Vai lá no padrim.com.br/Decrépitos e ajude a financiar esse vacilo. E se você assinar um plano de R$25 pra cima, você ainda corre o risco de ganhar um sorteio para participar de um episódio ao vivo com a gente. Agora, se você não quiser ou não puder assinar, você pode nos mandar um trocadinho pelo Pix. Pix@decrépitos.com. Manda um trocadinho lá pra gente que nós vamos ficar muito felizes. Então vai lá, padrim.com.br/Decrépitos ou o nosso Pix, pix@decrépitos.com. Tchau!